Efésios capítulo 2, quem achou? Amém. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Diga graças a Deus. Eu te convidei e disse: olha, há um porquê, há um para que você precisa entender. Há um motivo, há um propósito que você precisa entender. Eu consigo sentir quando há uma guerra espiritual para tentar tirar a palavra. Então não permita. Mantenha sua atenção aqui. Mantenha seu coração aqui. Lembre, coração e tesouro costumam estar juntos, diz a palavra de Deus. Juntos, estão juntos. Então mantenha-se aqui. Amém? Amém? Amém. Por quê, pastor? O verso 10 responde. Se não tiver marcado na sua Bíblia, eu te convido a marcar. Por quê? Porque somos feitura sua. É lindo porque essa palavra feitura, no original grego, ela é poema. Assim mesmo, poema. E o som dessa palavra vai te lembrar uma outra. Qual é? Poema. Porque na verdade poema no português tem a mesma raiz do grego poema. E o que poema quer dizer, pastor? Obra-prima. Também indica uma poesia, uma escrita linda. Então, se você parar para pensar nisso, se você conseguir entender o motivo pelo qual Deus desejou você, por que Deus quis você, com toda a carga de erros, de falhas que você tem, talvez existam momentos que nem você se quer, tem momentos que nem você se acha digna daquilo que Deus tem a ofertar. Talvez a palavra crente, cristão, servo de Deus, em dados momentos da sua vida, seja até pesado para você sustentar. Pelos muitos erros e muitas falhas já cometidas, por favor, olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã. Você não tem ideia de tudo que essa pessoa já fez na vida. Tanto das coisas boas, mas também dos erros e pecados. Se você tivesse noção de tudo que essa pessoa já pensou, já sentiu, já fez, então você entenderia o porquê o amor de Deus é tão grande. Porque nós temos por hábito fazermos julgamentos enviesados das pessoas. Nós exaltamos os erros dos outros, diminuímos os nossos próprios, mas quando a pessoa é sincera diante de Deus, quando a pessoa diz, como disse o salmista Davi: sonda-me, ó Deus, significa: venha olhar dentro de mim, venha ver de fato quem eu sou. Davi, certa vez, ele disse: porque em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhecendo que não era digno, reconhecendo que não era merecedor, por tudo que já foi feito, por todas as coisas erradas feitas. Então, quando nós nos colocamos na mesma igualdade de condição de alguém que diz: Senhor, olha para dentro de mim,
Muitas vezes temos um momento de sinceridade profunda e encontramos que não merecemos. E então por que Ele nos quis? Por que Ele nos desejou? Olhe para essa pessoa mais uma vez e pergunte-se: por que Deus ama tanto essa pessoa? Por que Deus quer tanto essa pessoa? Depois de tantos erros, depois de tantas falhas, depois de ter feito tudo aquilo que veio de vontade de fazer, por que Deus ainda continua querendo? A resposta está aqui. Porque nós somos feitura sua. Nós somos obra de Deus. E não é qualquer obra, porque as outras criações de Deus saíram da sua palavra. Somos a única criação de Deus que saíram das suas mãos, feitos pelas mãos de Deus, e não de qualquer maneira, obra-prima. É assim que Deus nos vê, obra-prima. Eu não sei se você consegue enxergar isso nessa pessoa. Olha aí atrás de você, olhe na frente, por favor. Olhe, por favor, eu estou te pedindo em nome de Jesus, olhe. Eu não sei se você consegue olhar nessa pessoa e dizer: é obra-prima de Deus. Talvez os seus olhos, os defeitos sejam tão claros, tão exaltados, tão patentes, que você não consegue enxergar nessa pessoa uma obra-prima de Deus. Mas o texto é claro. Ele diz: por quê? Porque somos salvos. Por quê? Aqui está revelado: porque nós somos um poema do Altíssimo. Amém? Amém? Obra-prima nas mãos de Deus. Eu não sei se você reconhece o Senhor nos teus caminhos. Eu não sei se olhando para trás você consegue enxergar Ele escrevendo a sua história. O mundo diz erradamente: Deus escreve certo por linhas tortas. Nós sabemos que isso não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. Porque por mais que os outros não entendam, não compreendam, não aceitem, mas a nossa história foi escrita pelo dedo de Deus. Então como é que se justifica as dores, pastor? Como é que se justificam, o penal, pesar, os problemas? Como é que se justifica tantas coisas? Nossas escolhas, nossos erros. Mas Deus é tão bom, que mesmo quando nós o deixamos, mesmo quando nós não o quisemos, Ele não nos abandonou. Ele continuou te amando. Você consegue dizer isso para essa pessoa? Ele continuou te amando. Ele continua te amando. Sabe, repleto de erros como você é, repleto de erros como você se encontra, Deus continua te amando. Amém? Amém. E diz mais o texto: mas tudo bem, eu entendi. Por quê? Mas para quê? Que Ele nos amou, que Ele nos quis. Por que Ele nos desejou? Por que Ele, fez tudo isso por nós? Aqui o texto diz: para as boas obras. Engraçado, porque esse texto no verso 9 fala que não é por obras. A salvação nossa não é por obras. As nossas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém ache que pode sem Deus. Mas o texto seguinte, o verso seguinte diz: para as boas obras. Qual a diferença de obras para boas obras? É simples. Obras são qualquer coisa, mas as boas obras aqui descritas, é bem claro, o texto diz: as quais Deus preparou. Deus foi quem preparou para quê? Para que andássemos nelas. Amém? Amém? Volte ao verso 8. O texto diz: pela graça,
Não há como ter salvação sem ela. Eu preciso da graça de Deus, porque sem ela eu não sou nada e eu não sou ninguém. Pela graça. Diz também, por meio da fé. Por meio da fé. Somente pela fé na palavra de Deus, guarde isso, fé na palavra de Deus e no sacrifício do Senhor Jesus, nós temos aliança do favor de Deus. Não há como ter isso. Não pense você que é porque você vem na igreja. Por favor, eu queria que você... Hoje é dia de eu mexer muito, tá? Eu quebrei meu voto hoje de não estar mexendo com vocês. Hoje isso não está valendo, eu vou mexer bastante. Por favor, eu queria que você mexesse nessa pessoa do seu lado aí e diga, você tem que vir para a igreja. Diga, você precisa vir na igreja. Não, assim não, com fé. Diga, você precisa vir na igreja. Precisa vir na igreja, mas a igreja não pode te salvar. Você precisa vir na igreja, mas a igreja não pode te salvar. Não é pela quantidade de vezes que você vem, não é pela quantidade de vezes que você ora, não é pelo tanto de ajudas financeiras que você doa, não é, sabe, pelo cumprimento dos irmãos, pelo serviço na obra. A salvação só pode ser obtida pela graça, e essa graça só chega através da nossa fé na palavra e no sacrifício do Senhor Jesus. Isso quer dizer o que, pastor? Que você pode ser uma pessoa maravilhosa como Jó, que você pode ser uma pessoa muito boa, de boa índole, respeitosa, respeitoso, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, um trabalhador fiel. Você pode ser uma pessoa, sabe, que faz tudo correto ao seu alcance, e ainda assim não haverá salvação se não houver obediência à palavra de Deus. Não tem jeito. Esse pecado escondido, esse pecado oculto, esse pecado que você carrega, que você leva com você, ele precisa ser confessado, ele precisa ser abandonado. Você precisa se voltar para a obediência da palavra, porque se não houver obediência na palavra, não haverá aliança do favor. Entende o que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo, irmãos? O favor de Deus, também chamado de graça de Deus, não entenda que não tem custo. Primeiro teve um preço altíssimo, preço de sangue. Para o favor de Deus chegar até nós, precisou o Senhor Jesus pagar esse preço. Quando a Bíblia diz graça, não está dizendo que não tem custo, está dizendo que eu não mereço, mas ainda assim Ele vai fazer, se eu também fizer a minha parte. Aliança com Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. A nossa fé, ela exige obediência. Obediência. Por que razão, pastor? Para que haja justificação. Justificar significa tornar justo, é anular os crimes. Isso não é uma ação religiosa, isso é uma ação legal, é de lei. Anular os crimes, perdão, graça, indulto, é uma ação de lei. E Deus está dizendo, só é possível fazer isso se você fizer um acordo de obediência comigo. Você outrora viveu no pecado, porque você não sabia, você não conhecia, você era, sabe, ignorante, você ignorava a palavra e a vontade de Deus, mas agora você não é mais ignorante, agora você sabe o que é certo e errado, e você precisa tomar uma decisão na sua vida. Não adianta ficar se enganando, não adianta dizer assim, ah, mas Deus entende, ah, mas eu não estou fazendo nada de errado, não é nem tão grave assim, não é nem tão errado assim, e você escondeu, você ocultou, você trancou lá no fundo da sua alma coisas que podem impedir você de alcançar a salvação. Então chegou o tempo de você dizer, chega, eu preciso andar em aliança com Deus, eu preciso andar verdadeiramente ligado com Deus, porque eu não quero ficar aqui quando a igreja subir. Amém? Amém. Você entende o que eu estou dizendo? Para haver justificação, precisa haver obediência. Então pergunte de novo a essa pessoa, você obedece a palavra? Ou você fez, sabe, escolhas nela
e disse: isso aqui é legal, isso aqui eu vou obedecer, isso aqui me abençoa. Isso aqui é muito legal, se eu fizer isso, virão bênçãos sobre bênçãos na minha vida. Mas isso aqui é muito difícil, isso aqui requer renúncia, isso aqui requer obediência, isso aqui é muito difícil. Não, pastor, eu acho que ninguém faz isso. Ninguém de fato, ninguém de verdade obedece isso aqui. Queridos, isso é Satanás tentando você a ir contra a palavra de Deus. Não aceite isso, diga não, a palavra de Deus é verdade. É difícil mesmo, requer renúncia, requer sacrifício, requer dizer não ao próprio corpo. E Jesus nunca nos enganou. Ele disse: quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Requer renúncia. Não deixe nada oculto, não deixe nada escondido, nada que possa ser alegado eternamente contra você, porque nós não sabemos o dia, a hora da nossa partida. Pode ser ainda hoje, pode ser ainda hoje. Não vá para a eternidade com esse pecado escondido, porque não há necessidade, não precisa, basta confessá-lo, basta abandoná-lo e você receberá perdão. Essa é a promessa. Diga graças a Deus. Diz o texto: isso não vem de nós, a salvação não vem de nós. Não há nada em nós que garanta a salvação. Nada. Suas obras, seu caráter, suas ações, suas omissões, nada em você que garanta a salvação. Isso vem de Deus. Amém? Amém. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Entende isso, irmãos? Amém. Diz aqui: é dom de Deus, é um presente que Deus nos deu. Será que você já entendeu isso? Um presente de Deus para você. Para você é um presente. Verso 9 diz o texto: não vem das obras. Eu disse que não há nada em nós que garanta a salvação, e agora eu quero dizer: não há nada que nós viemos fazer que pague a nossa salvação. Você sabe os obreiros, sabe o pastor Manuel, eu, a pastora Carla, nós aceitamos o chamado de Deus para fazer sua obra. É algo difícil, porque requer renúncia a mais, esforço a mais. Não pense que ser levantado significa privilégio. Nós somos levantados para servir. Há pessoas que nunca vão entender isso. Nunca. Não importa quantas experiências, não importa quantos ensinos, quantos estudos, ela nunca vai entender que nós somos levantados para servir. Mas mesmo fazendo tudo o que é mandado, a Bíblia Sagrada diz que somos considerados servos inúteis, porque só fizemos aquilo que foi mandado. Não pense você que temos direito de chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu mereço ser salvo, sabe? Porque eu evangelizei, porque eu cuidei da tua igreja, eu cuidei da tua obra, eu preguei a palavra, sabe? Eu tinha tanta fé a Deus, que quando eu orava, milagre acontecia. Quando eu orava, sabe, Deus, as pessoas eram curadas. No teu nome, Deus, eu expulsei demônio. No nome de Jesus, eu curei enfermos, expulsei demônios. No nome de Jesus, operei maravilhas. A Bíblia Sagrada diz que muitos chegarão diante do Senhor no grande dia e dirão exatamente assim, e a resposta deles será: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade. O fazer não garante salvação. Você não deveria fazer esperando nada em troca. Nada em troca. Deveria fazer como ato de gratidão a Deus.
Senhor, o que eu recebi é tão grande. Senhor, o que eu recebi é tão maravilhoso, que se eu der toda a minha vida, toda ela, você lembra do apóstolo Paulo? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Amém? Entende o que eu estou dizendo? Você não pode fazer nada para garantir sua salvação, embora você possa fazer muita coisa para perdê-la. O que você faz não garante, mas o que você faz pode perder. Amém? Você está entendendo isso? Olha aí para os seus irmãos aí. Eles não estão entendendo nada porque estão impactados com a palavra. Porque estão com cara de assustado, né? Está meio assim, né? Não estou entendendo nada, pastor. É? Ou é a palavra que está falando no seu coração? Amém. Amém. Diz o texto: para que ninguém se glorie. Ou irmãos, quando você entender isso, você vai entender também o outro texto que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não a nós, Senhor, a ti somente. Glórias a ti somente. Amém? Para que ninguém se glorie.